Tá indo. Bom, agora foi. Bom, boa tarde, Cris, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Marcela. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo vocês estarem aqui com a gente nesse programa, agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui, a generosidade de compartilhar as experiências dos trabalhos de vocês, não só conosco do projeto, mas com todas as pessoas que vão assistir. A gente tem tido uma audiência assim, relativamente boa, tem caído um pouco por conta da proliferação, né, de lives e programas online que tem acontecido, mas, em geral, a resposta tem sido bem legal. Assim. Então, esse projeto História em Quarentena, que esse programa vai fazer parte da 20ª semana e última também, né? A gente está terminando um projeto, na verdade, que começou no dia 23 de março de 2020, ou seja, logo ali no comecinho, né, quando a gente começou, quando a questão da pandemia começou a ficar mais forte aqui no Brasil, começou a questão do confinamento e tudo isso, um confinamento que nem sempre foi de fato um confinamento, enfim, aí vem todas essas questões políticas complicadas que a gente vem vivendo, mas ao longo dessas 20 semanas a gente tem buscado abordar temas muito variados, né, não só relacionados à história estritamente, embora o conhecimento histórico sempre permeie tudo, mas questões raciais, questões de gênero, autoritarismo, artes, enfim, várias questões, e buscando conversar com pessoas das mais variadas áreas, não só pessoas da área de história, mas de outras áreas das humanidades, fora das humanidades também, a gente já teve, inclusive, uma matemática que conversou com a gente, a Tatiana Roque, mas também militantes políticos, artistas, enfim, pessoas que, de diferentes formas, têm o conhecimento histórico na sua atuação. Então, para mim, especificamente, uma iniciativa muito estimulante e que me proporcionou muito conhecimento também, né? Porque não só porque eu estudo história política, história da ditadura há muito tempo, a gente acaba se fechando um pouco, né? Mas pela oportunidade de conhecer muitas pessoas, de ouvir muitas pessoas a partir de diversas áreas de atuação e de conhecimento também. Então, eu queria mais do que nunca agradecer vocês para esse tema que, para mim, é muito importante e eu acho que para o Brasil, né, deveria ser, inclusive, mais importante do que é, de fato, que é a educação, que é o ensino e o ensino de história, né? Essa disciplina tão fundamental e que não tem o espaço que merece, né? A gente tem que lutar todos os dias para ganhar esse espaço e, sobretudo, agora, nesse momento que a gente vive tão complicado politicamente, né? Enfim, em que as humanidades, a universidade, as escolas vêm sendo atacadas de maneira tão forte, né? E as pessoas que estão no ensino de história são justamente a linha de frente, né? Porque, querendo ou não, a universidade ainda tem uma certa proteção, digamos assim, embora esteja sendo atacado também pelo governo. Então, muito obrigado. Para eu não me estender mais, eu queria começar pedindo que cada um de vocês se apresentasse brevemente, para que em seguida a gente dê início, de fato, à nossa conversa. Lembrando que é super informal, não precisa de grandes, como você fala, de grandes formalidades mesmo. É mais uma conversa para a gente trocar ideia, um momento de diálogo mesmo. Aí eu começaria pedindo para a Cris, por favor, você pode se apresentar? Então, boa tarde a todos. Obrigada, Paulo, pelo convite. Boa tarde, Sérgio e Marcela. Muito brevemente, eu sou Cristina Meneghello, todo mundo me chama de Cris Meneghello, eu sou docente da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, desde 99, e sou uma pessoa que se especializou, né, nos últimos 20 anos no tema do patrimônio,
Inicialmente, trabalhei com teoria do patrimônio, depois com patrimônio industrial, e recentemente tenho trabalhado com o que nós chamamos de patrimônios difíceis ou sombrios, que é um tema que me aproxima muito da história da ditadura, inclusive, por outros caminhos, né, em relação aos lugares de memória, mas fico sempre muito feliz em pensar e debater o ensino, porque tenho uma atuação muito forte nessa área. Sou bastante conhecida pelo projeto da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que esse ano está indo para o seu 12º ano, e que é um projeto desenvolvido na universidade, mas voltado para a educação básica, né, numa relação direta com professores de história e com alunos de 8º, 9º ano e ensino médio. E a gente veio construindo, né, em parceria com esse projeto, outras atividades, cursos de formação online para professores de história, cursos presenciais para professores de história. Então, me vejo muito nessa interface, que se completou quando a Unicamp, no ano de 2016, passou a fazer parte do Prof. História, do mestrado profissional em ensino de História. Eu fiz a implementação do Prof. História na Unicamp, coordenei de 2016 até o mês passado, então foram 4 anos na coordenação, né, do Prof. História, com essa oportunidade também fantástica desses professores da educação básica estarem no mestrado, que é um mestrado em ensino de história, não é um mestrado em história ou um mestrado em ensino, mas em ensino de história, numa interface extremamente saudável, necessária, a universidade precisa disso. Então, estou sempre muito feliz de conversar sobre ensino, e ainda mais aqui com vocês, e rapidinho, parabéns ao Paulo, à equipe dele, por essa proposta da História em Quarentena. Eu assisti logo a primeira que vocês fizeram, e vocês foram ágeis, né? Já no começo dessa situação toda, criaram esse canal, e é uma enorme responsabilidade estar aqui fechando essa primeira leva dos 20 debates, porque o projeto é muito bom, parabéns por ele. Obrigado, Cris. Antes de eu passar para a Marcela, eu acabei esquecendo na formalidade do início, de falar que, né, que além de mim, Paulo César Gomes, nós temos como coordenadores do projeto o Carlos Benítez Trinidad, Melanito Loat, Natália Guerelos, Mariana de Menezes Munhoz e o Lucas Pedretti. Enfim, somos todos historiadores, mas, enfim, pessoas de diferentes nacionalidades e que estão em diferentes lugares também. Eu tinha esquecido de falar isso no começo. Marcela, você pode falar, por favor? Então, boa tarde, Cris, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Paulo. Também gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, dialogando com vocês, trocando ideias, construindo junto essa defesa, né, em prol do ensino de história. Acho que isso é uma causa comum que nos une aqui hoje. Eu sou professora de História, atualmente sou pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a minha graduação na UFRJ, no curso de História, mestrado na Educação, doutorado na História, mas na linha de ensino D, pela Unirio, Federal do Estado do Rio. Enfim, acho que tenho transitado, então, desde a graduação, principalmente destacaria a experiência do PIBID, fui bolsista do Programa de Iniciação à Docência por 2 anos, e que foi uma das experiências muito importantes para realmente defender o ensino de história enquanto campo de pesquisa e na interface, na minha experiência da pesquisa, como com a história digital, né? Pensando aí esses desafios que esse universo tem trazido para a gente, não só nesse período de pandemia, mas antes disso, durante esse processo e no que vai ser esse pós-pandemia. Então, estou militando nessa área e hoje aqui apostos para aprender e debater com vocês. Muito obrigado, Marcela. Sérgio? Oi, Paulo. Oi, Cris. Oi, Marcela. Prazer aí em conhecer, nem que seja virtualmente, né? Cris e Marcela. Paulo eu já conheço. E deixa eu me apresentar. É até difícil me apresentar diante de currículos tão bacanas como é o currículo da Cris e o currículo da Marcela. Eu me formei em História
na Universidade Federal aqui de Pernambuco. E desde cedo, né, desde a minha conclusão de curso, eu me dediquei à sala de aula, me dediquei à rede particular de ensino, em especial é onde eu trabalho aqui em Recife. Eu trabalho especificamente, certo, com o ensino médio, as turmas de terceiro ano, as turmas de preparação para o Enem, de preparação para os vestibulares, né, de Pernambuco e do Brasil, certo, que a gente trabalha. E assim, desde cedo, eu tracei minha carreira profissional no campo da sala de aula, no campo nessa expertise do conteúdo ali de história, e eu acabei me ausentando um pouquinho dessa vida acadêmica que Paulo, Cris e Marcela tanto respiram, tanto vivem, tem tanta coisa para falar. E aí, o que é que aconteceu? Só contando uma história bem rapidamente, se me permitem. Há 3 anos atrás, por conta de amigos que estavam apresentando trabalhos na Ampu Brasília, certo? Na Ampu Nacional, que estava acontecendo em Brasília, eles me convidaram, eles disseram, Sérgio, bora lá. Era uma época de recesso aqui em Pernambuco. Julho, né, normalmente é um recesso em várias escolas do país, na verdade. E aí eu fiz, bora, né? Fazia tempo que eu não ia para o Ampu, desde a época de estudante de história da Federal. E aí, quando eu fui para Ampu, aí aquela mosquinha, né, beliscou a gente, né, despertou de novo aquela coisa da academia, aquela coisa dos debates, enfim, despertou novamente dentro de mim esse sentimento. E aí, o que é que aconteceu? Assim que eu voltei com essa pegada de querer de novo respirar, viver um pouco novamente a academia, tá? Realmente eu estava sentindo falta daquilo ali. E aí, eu tive a oportunidade de recentemente fazer uma pós-graduação aqui na área de ensino de História do Nordeste. A minha área de pesquisa, assim como a área de Paulo, é História Política, certo, também. E aí eu mergulhei aí nessa pós-graduação, acabei de concluir, e aí já estou me preparando, estou amadurecendo essa ideia de um mestrado também para voltar a pisar mesmo, voltar a respirar áreas mais acadêmicas, porque realmente, como eu disse, eu realmente, desde minha formação, eu me dediquei bastante unicamente à sala de aula, e aí me ausentei da academia. Mas, enfim, eu achei que era importante colocar isso aí para todos vocês, tá bom? Claro, perfeito. Bom, só um minuto, acabei me ajeitar aqui minha tela. Bom, obrigado, gente. Enfim, essa composição também, né, ela não é exatamente fortuita, a gente busca também essa mistura, né, de pessoas. Isso vai acontecendo de diferentes formas, foi acontecendo, né, de diferentes formas ao longo das 20 semanas, por uma preocupação nossa, mas também por uma cobrança constante das pessoas que acompanharam o projeto, né? Então, não só como eu falei no início, de não privilegiar apenas pessoas de história, da área de história, mas também os outros tipos de diversidade, né? De gênero, raça, inclusive de regiões do país. Então, recentemente mesmo, a gente estava montando ainda as 2 semanas que a gente dedicou à ditadura militar, e coincidiu da primeira leva serem só de pessoas do centro-sul, assim, do país. E aí já recebemos umas 3 mensagens, mas só tem gente não tem do Nordeste. Enfim, mas é uma tentativa constante, embora nem sempre a gente consiga, né? Mas não só nesse trabalho, como no próprio História da Ditadura, eu tenho buscado, enfim, cada vez que eu viajo, sei lá, no ano passado, não foi? Essa pandemia já me deixou fora do tempo. Mas ano passado, na Ampu de Pernambuco, por exemplo, lá fui eu com meu tripézinho para filmar, para entrevistar os professores de Pernambuco, enfim. Então, cada vez que eu viajo, às vezes mesmo de férias, eu vou com meu equipamentozinho para poder ouvir e conversar com as pessoas. E aí, para dar início à conversa propriamente dita, eu queria provocar mais vocês do que questionar, enfim, vocês fiquem muito livres para comentar da maneira que quiserem.
que comentassem um pouco essa relação do ensino de história, da sala de aula, no caso da Cris, do próprio trabalho dela com as Olimpíadas, porque está totalmente inserido nessa área do ensino, né? Que vocês comentassem a experiência de vocês com relação a esse momento que a gente vem vivendo, não só agora, mas já há alguns poucos anos, né? Um momento de muitos falseamentos, distorções, negacionismos do conhecimento histórico, né? E, como eu falei no começo, a sala de aula, né? O ensino básico, eu acho que é o primeiro, é quem está ali na linha de frente, né? Onde chegam os alunos, os pais, com questionamentos, com dúvidas, ou seja, em um momento também que o professor já não é mais visto, como foi, de repente, na minha época de estudante, como a autoridade na sala de aula, mas alunos também muito mais críticos, né? Enfim, é um outro contexto. E ouvir um pouco de vocês, como vocês lidam com esses temas, né? Quando eles aparecem, que desafios eles representam para vocês na prática do ensino de história, sobretudo em temas, por exemplo, como direitos humanos, feminismo, homofobia, enfim, que são temas que causam muita polêmica e vêm sendo tratados de maneira bastante problemática, né, pelos nossos governantes no momento atual. Aí agora, para inverter, eu começo com a Marcela, pode ser? Já começamos com uma pergunta desafiadora. Eu acho que o primeiro aspecto que é assumir os incômodos, é assumir que existem problemas ou questões que precisam ser trabalhadas, sejam elas na formação com o estudante da educação básica, seja na formação docente. Recorrendo às experiências, Paulo, eu poderia citar um exemplo para você muito recente. Eu estava num curso com professores da rede privada de ensino, e aí houve uma polêmica em relação ao funk. E eu falei, olha, mas a minha experiência na escola, eu preciso trabalhar, eu trabalhava em área de comunidade na cidade do Rio de Janeiro, o funk, os alunos estavam sempre levando isso, trazendo isso para dentro da aula, né, da escola, do espaço escolar. Então, o funk é uma manifestação legítima de cultura. Obviamente, a gente pode problematizar outros aspectos aí envolvidos, muitos dos quais eu acho que a gente vai tocar aqui hoje, no encontro de hoje, mas é uma manifestação legítima. Então, eu não posso fingir que eu não ouvi, que eu não entendi essa visão pejorativa. Vamos discutir outros horizontes, pensar em outras possibilidades. Então, como você perguntou, eu acho que o primeiro aspecto é a gente assumir que existem incômodos, questões e que elas precisam ser discutidas. Precisam ser discutidas democraticamente. Isso implica em saber falar, ter argumentos e em saber ouvir, coisa que anda muito rara. Eu vou acabar puxando o debate aqui, trazer para a Cris, para o Sérgio, das redes sociais. Né? Quem pensa diferente, eu vou lá e excluo. Né? Então, eu fico ali na bolha. Não é? Então, como trazer isso, pensar democraticamente, saber ter argumentos e saber ouvir? Enfim, passo a palavra aí para a Cris, para o Sérgio, e depois eu vou complementando, porque acho que a tua pergunta tem vários subtemas aí envolvidos, e a gente vai conversando e vamos tentar tocar em todas elas. Perfeito. Sérgio, pode ir? Claro. Desafiadora a questão, como Marcela aí já apontou. E, assim, a minha realidade é uma realidade, eu classifico assim, muito pragmática. Por quê? Porque o público em si que eu lido, que eu trabalho, primeiro que eu trabalho na rede particular, né, de ensino em colégios de um nível de renda significativo, de um nível alto de renda. E, particularmente, eu trabalho com as turmas de terceiro ano, que é a preparação ali para os vestibulares. E aí, o que aconteceu? De alguns anos para cá, por exemplo, o Enem, a própria Olimpíada de História, né, e Cris pode também desenvolver isso melhor na fala dela, elas trazem temas, certo, que suscitam essas polêmicas, como, por exemplo, a questão do movimento negro, a questão do movimento feminista, certo? Então, tudo isso, quando isso é levantado numa sala de aula, surgem seus comentários e surgem
e eu percebi esse movimento realmente aí de 4 anos, 3 anos para cá, de 2017, 2016 aproximadamente para cá, dos negacionismos históricos, né? De eu ser afrontado em sala de aula, eu estava dando aula, por exemplo, sobre o Quilombo dos Palmares, né? Analisando ali a complexidade do processo, da figura de Zumbi, e o aluno levantar em sala de aula a mão e dizer assim, professor, mas Zumbi, ele era gay, né? Ele era homossexual e etc. E, assim, a gente tem que desconstruir esse tipo de acusação, esse tipo de colocação. Então, por exemplo, professor, mas já eles praticavam a escravidão ali entre eles, então, assim, aquilo ali, essa liderança que se aponta aí para Zumbi, não é lá essas coisas, enfim. Certas bandeiras, certos negacionismos que a gente, inclusive, viu recentemente agora, com relação à nomeação do presidente da Fundação Palmares, né, que vem na contramão do que o movimento negro ele vem defendendo, isso na sala de aula, isso já está aparecendo, certo? O negacionismo com relação à questão da ditadura, certo? São temas sensíveis, certo? E na sala de aula isso vem aparecendo, o que facilita meu trabalho. Aí eu vou ser bem transparente e bem sincero com vocês. As provas de vestibular, elas trazem essa visão, certo? Mais problematizadora. Ela traz por exemplo, a Olimpíada de História traz isso, e Cris pode abordar, como eu já falei isso, mas eu digo, as próprias provas do Enem, a prova da FUVEST, da Unicamp, vestibulares que temos aqui em Pernambuco, eles trazem essa visão de uma história mais crítica, de uma história mais do protagonismo negro e etc., questões que abordam isso, e aí esse aluno, muitas vezes, ele sabe que ele tem que aprender aquela visão, ele tem que entender aquela visão até para passar nos vestibulares. Mas a questão aqui, isso é um incômodo, né? Isso é um incômodo, porque muitas vezes aquele aluno, ele tá ali de uma maneira, como eu disse, pragmática. Ele, não, eu vou aprender o que esse professor aí está me ensinando, porque eu preciso passar numa prova. Mas eu não tenho certeza se ele realmente ele mudou a linha de pensamento. A gente é um verdadeiro esforço, um grande esforço para tentar desconstruir esse negacionismo que vem muito forte. E são alunos que vêm de um tipo de acesso de informação, principalmente do YouTube, de certas páginas não confiáveis, vamos assim, e que causam uma certa afronta na sala de aula. Mas eu acho que Marcela foi muito feliz na fala dela. Eu acho que a gente tem que ter, enquanto educador, né, a gente tem que ter a paciência de escutar esse aluno, de deixar ele se expor, e dentro de um discurso acadêmico, desconstruir aquilo ali e mostrar a ele que ele precisa amadurecer a própria argumentação dele, que ele precisa buscar fontes fidedignas, fontes realmente reconhecidas sobre aquela temática que ele quer expor. Enfim, eu acho que cabe muito a gente, enquanto educador, dar essa voz, claro, ao aluno, para que ele exponha aquilo ali, mas tentar, a partir da fala dele, mostrar o equívoco e tentar orientá-lo ao máximo, certo? Eu acho que essa é um grande dilema que eu, particularmente, eu vivo hoje em sala de aula. Eu me deparo com algumas situações, realmente, nesse sentido, certo? Eu passo a palavra agora, acho que Cris, né? Né, Paulo, que vai falar. Né? Cris. Pode ir, Cris. Mas que pergunta, hein, Paulo? Você viu que a gente já se inflamou aqui. Vou tentar comentar já reagindo às contribuições da Marcela e do Sérgio, que são excelentes, tá? Eu, como professora universitária, percebi nesses últimos anos uma intensificação do debate sobre o negacionismo, o revisionismo, dentro do Prof.História, né, com os nossos mestrandos que são professores, muitas propostas de trabalho sobre isso. Eu estou orientando um mestrado, quero até mencionar aqui, do Pedro Zarotti, um mestrado que acho que vai ficar muito bonito, em que ele está fazendo um levantamento junto aos professores, outros professores de história, né, de situações de confrontação em sala de aula, em temas relativos ao revisionismo e ao negacionismo. Então, a gente saiu, eu acho que aqui do Brasil, daquele lugar
de quando eu fiz universidade, que a gente, se alguém falasse em revisionismo, a gente tinha certeza que a pessoa estava se referindo ao Holocausto e ao Shoah. E é uma discussão historiograficamente muito pontual. Quiçá estivesse falando do revisionismo do século XIX, quiçá estivesse falando do revisionismo como procedimento historiográfico, mas hoje, aqui no Brasil, se eu falo em revisionismo, a gente sabe que a gente está discutindo questões que não são mais questões historiográficas, mas que são questões que têm a ver com o aumento da intolerância e do pensamento retrógrado. E hoje a gente não consegue mais separar o que é revisionismo e o que é intolerância, né? E aí eu acho que o que talvez seja interessante a gente pensar é qual é o lugar da nossa disciplina, professores de história, e qual é o lugar da figura do professor em sala de aula. Porque eu acho que os dois estão sendo o tempo todo questionando. Acho que os colegas das ciências naturais, das ciências exatas, estão comendo o seu pedaço de pão amassado pelo diabo também, com os terraplanistas e outras coisas, mas é indubitável que o professor da área de humanidades é visto como alguém que está emitindo opiniões, e não que ele está emitindo informações que foram criadas a partir de pesquisa, feita com rigor metodológico, feita com rigor historiográfico. E esse lugar do professor de história, como aquele que simplesmente tem uma opinião sobre algo, libera a pessoa para levantar e falar assim, mas o meu avô falou que na ditadura era bom, porque a cadeira ficava na calçada e não tinha assalto. Esse tipo de confrontação. Então, qual é o lugar que ficou para o professor de história, que a opinião dele é igual à opinião do avô? E qual é o lugar que a gente trabalhou a nossa disciplina de história com tanto esforço para explicar que não existem verdades absolutas, que existem várias versões, que existem várias apreensões do passado, e isso se desgarrou desse rigor científico e metodológico e virou com qualquer coisa que se fale sobre o passado é válido, porque não é. Então, eu acho que é uma reflexão sobre o lugar da disciplina e sobre o lugar do papel do professor. E aí quero fazer mais só 2 comentários, né, sem querer monopolizar muito. Um é a partir do que o Sérgio falou, disso de que quando os vestibulares pedem, quando o Enem pede, sabe lá como será o próximo Enem, isso era um pouco um lugar de barganha do professor, né? E a gente usa isso muito na Olimpíada, os professores contam para a gente, não é que a gente está discutindo gênero, é que a Olimpíada mandou discutir gênero, então se a gente quiser trazer a medalha para a escola, vai ter que discutir gênero. É um jeito muito pela janela que a gente faz para trazer essas discussões. Mas várias vezes nas nossas redes sociais, a gente recebeu a seguinte pergunta dos alunos: tem que esquerdar para ganhar medalha? E o que é o esquerdar para ganhar medalha? Ou seja, eu tenho que responder uma coisa na qual eu não acredito. Eu tenho que responder uma resposta que eu acho que é o que vocês querem ler, se eu quiser ganhar uma medalha. E isso é um incômodo enorme que nós temos, se você, de novo, voltamos para o que eu falei anteriormente, voltou para a questão da discussão da história, como um espaço da opinião, e da intolerância como um lugar de escolha. No ano passado, na 11ª Olimpíada, logo que acabou a primeira fase, a gente recebeu um comunicado do Exército de que eles haviam orientado as equipes que são de colégios geridos, né, pelo Exército, que parassem de fazer a prova. E quando eu recebi essa informação, conversei longamente, a Olimpíada é coordenada por mim e pela Alessandra Pedro, né, e a primeira reação nossa foi, mas a gente nem perguntou de ditadura militar na primeira fase, a gente nunca pergunta de ditadura militar na primeira fase, nem na segunda, né? E o que aconteceu, né? E a gente foi reler as questões da primeira fase para ver onde é que estava o problema, o incômodo. E o problema e o incômodo estava na primeira questão, que abriu a prova, que era um rap, viu? Já que a Marcela falou do funk, eu estou ligando aqui,
que era um rap cantado pela atriz, que chama Elevação Mental, e que é um rap em protesto contra o assassinato de trans no Brasil. Cujo refrão da música era algo assim, quase cristão, do tipo, o preconceito não te leva a nada, não seja um babaca de mente fechada, estou refazendo a letra aqui, tá? E não lembro o resto, mas era toda a letra da canção. E foi isso que incomodou. Não foi nem disputar uma interpretação historiográfica sobre o lugar do exército durante os períodos ditatoriais atravessados pelo Brasil. E isso me chamou a atenção, porque a gente estava num beco sem saída, muito maior. Esse ano, a gente ainda não fez a prova ficou para setembro e outubro, vai ser toda online, ela é, né, toda online, mas até a fase final, que não era online, vai ser também, que não dá, com a pandemia. Esse ano, no começo do ano, para todo mundo não ficar frustrado, a gente fez uma pré-Olimpíada, era uma prova aberta, inscrições abertas para qualquer um participar, tinha modalidade para família, para o vô, tinha modalidade de grupo de amigos e tal. A gente fez meio assim, só para ver como era, aí teve 30 mil inscritos, a gente levou um susto, né? Mas, enfim. E aí teve uma pergunta que comparava o quadro Amamentação, do Visconti, que é um quadro, vamos dizer assim, dentro do academicismo, era daqueles relatórios que os artistas que ganhavam bolsa para estudar em Paris mandavam, né? E em seguida tinha uma escultura da Rosana Paulino, uma obra de arte, uma instalação contemporânea, com uma ama de leite negra, em fitas saindo de vários seios e várias bonecas penduradas. E aí a gente estava chamando atenção para a questão da amamentação, da ama de leite, fazendo um caminho que começava na análise das duas obras de arte. E um orientando meu comentou: a minha escola é evangélica e não vai mais fazer a Olimpíada por causa dessa pergunta. E aí o problema não tinha sido nem o questionamento da figura da ama de leite, mas a imagem, né? O seio. E isso me deixa petrificada, né? Se nós vamos pensar qual é o lugar, né? Em que lugar estamos nos movendo, formando gerações de jovens. Né? Terminei esse primeiro comentário. Não, perfeito, foi incrível, enfim. Alguém quer mais comentar algo sobre essa questão? Eu ia colocar agora, passar para um passo seguinte, pensando um pouco nesse tema que sempre foi muito comentado, do distanciamento entre a universidade e as escolas, né? Enfim, eu acho que é um movimento que tem um espaço que tem diminuído, um vazio que tem diminuído bastante, né? Eu acho que muitas iniciativas, como o próprio projeto das Olimpíadas, Prof. História, enfim, são várias iniciativas que têm contribuído para que diminua essa distância enorme que tradicionalmente existe entre o conhecimento produzido na universidade e entre a prática escolar, que também muitas vezes não é vista como um espaço de produção do conhecimento, que né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como vocês veem essas relações, né? O Serginho falou sobre a questão de ter passado muitos anos exclusivamente atuando no ensino de história e recentemente começou a se despertar para o interesse novamente de voltar, né, para o ambiente acadêmico. Então, basicamente, o que avanços vocês veem nesse sentido, né, no sentido, enfim, aí das experiências de vocês, né, a Marcela que atua também, tá na academia, mas está também na escola, e depois eu vou querer ouvir um pouco dela também, da experiência e do trabalho incrível que ela tem com relação aos games, né, no ensino de história. Então, como esses avanços, ao mesmo tempo, caminham ao lado de iniciativas de censura, né? Eu vou falar aqui
na categoria, né, mais como um símbolo, escola sem partido, mas a gente sabe que não é só isso, né? O escola sem partido é mais um símbolo de várias práticas, como a própria Cris falou agora, que não se trata de um projeto unificado, né? São ideias dispersas que acabam se expressando de várias formas, né? Não é só questão só do conservadorismo do exército com relação ao seu papel, sobretudo na República, ou como um moralismo, uma questão de uma moral conservadora religiosa, que também faz parte da nossa realidade, mas como esses avanços na prática do ensino de história, no pensar o ensino de história, que eu vejo que hoje está muito mais avançado, por exemplo, do que quando eu lá fiz a minha graduação há bastante tempo, e caminha ao lado dessas práticas de tentativa de cerceamento, né, da prática dos professores, da prática do ensino de história, enfim, já que no caso a gente está aqui falando especificamente do ensino de história. E, enfim, eu comecei pela primeira vez pela Marcela. Pode ser o Sérgio agora, por favor? Sim, sim, sim. Posso dizer aqui o que se passa, né, na minha realidade. É o seguinte, com relação a esse tema, né, que Paulo levantou do Escola Sem Partido, né, eu confesso que eu só vim a escutar realmente de maneira mais forte essa temática, realmente durante ali o processo eleitoral, o último processo eleitoral que a gente teve no país, né, em 2018, certo? Dada ao incentivo do próprio presidente ali, do vitorioso ali, né, do Jair Bolsonaro, certo? Para que os professores, principalmente história, né, e a gente virou ali o alvo predileto, né, desse movimento, né, do Escola Sem Partido, essa questão da doutrinação que é feita com relação, né, à acusação que é feita aos professores de história. E aí eu confesso que a primeira vez que eu vinha a escutar essa história do Escola Sem Partido realmente foi há 2 anos atrás, e eu confesso que eu fiquei muito angustiado quando isso veio durante o processo eleitoral ali, na verdade, na transição já para o início do governo dele, eu fiquei muito angustiado no ano de 2019, né? O que é que ia ser o meu ano, né? Como é que eu ia lidar com essa questão, né? E aí, particularmente, alguns comentários, assim, até de direção de escola, certo? Para nós, professores, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente se expressa, porque a gente tem aí, hoje em dia, esse movimento. Então, assim, o tema da censura, né, que Paulo colocou aí, às vezes dos próprios colégios onde a gente trabalha, dado também o público que esses colégios atendem. Então, são públicos muitas vezes de um setor da elite ali, que acaba defendendo e valorizando esse tipo de postura. Mas também eu já vivi a realidade diferente, assim, do próprio coordenador e do próprio diretor de escola também chegar e dizendo assim, aqui não existe isso, de escola sem partido, as ciências humanas é uma ciência crítica, então tem que despertar, sim, essa análise perante os alunos, então essa coisa de censura e de escola sem partido jamais será aceita aqui. Então, assim, eu vivi já as duas realidades, certo? E aí a gente tem que ter, né, um grande jogo de cintura. A verdade é essa, a gente tem que ter um grande jogo de cintura diante desses alunos, porque alguns levantam um pouco essa ideia, mas, sendo bem sincero, eu nunca vivi uma experiência nada muito forte, nada muito intensa nesse sentido. Realmente, eu tenho uma experiência até então positiva nesse sentido. E o que Paulo colocou aí desses projetos, né, da Olimpíada de História, do Prof. História, propriamente, essa busca dessa aproximação, né, da escola, né, do ensino básico, né, com relação à academia, eu vejo isso de uma maneira assim, muito, muito valorosa, certo? Não foi à toa que eu quis voltar a respirar novamente esse ar acadêmico, porque realmente é uma coisa que ajuda a gente a se reciclar, ajuda a gente a rever muita coisa. Então, eu estou fazendo questão de retomar esse contato, justamente até para engrandecer e até melhorar realmente o meu trabalho na sala de aula.
certo, Paulo? Acho que seria mais ou menos isso. Só queria puxar um pouquinho o que você já falou, antes de passar para, acho que é para a Cris agora. Uma coisa que a gente, esse pré-gravação, né, a gente acaba comentando algumas coisas antes, dessa experiência que você teve com a Olimpíada, que você contou, né, de uma experiência que você teve com relação a dar aula em uma escola militar e de tratar de um determinado tema que não é abordado, obviamente, da mesma perspectiva nas universidades e nas escolas civis, né, e nas escolas militares, e que você contou uma experiência. Não sei se você se sente à vontade para contar essa experiência, Sim, que eu acho muito rica. Assim, foi uma experiência, inclusive foi no meu início de carreira, o que talvez até agrave um pouco mais a questão, porque é aquela coisa, início de carreira, você está um pouco inseguro e tal, e aí foi uma oportunidade que eu tive de trabalho no Colégio Militar aqui de Recife. E aí o que é que aconteceu? Na verdade, são duas histórias, tá, Paulo? Lá naquela conversa que a gente teve antes, eu acabei contando uma, mas acho que vale a pena, porque está dentro desse contexto aí da nossa fala. Na verdade, eu estava dando aula para uma turma de terceiro ano, certo? E, assim, o que os alunos me disseram é que durante toda a vida escolar deles, eles sempre tiveram professores do próprio Exército ali, e nunca tiveram professores civis, e dentro do colégio militar, não sei como é que está hoje, mas pelo menos até pouco tempo atrás já era, eles tinham uma coleção própria de ensino, na verdade, uma espécie de editora própria chamada Bibliex, né, que é a Biblioteca do Exército, certo? Só que quando eles chegam no terceiro ano, não. Quando chegam no terceiro ano, eles têm acesso aos livros que as demais escolas, pelo menos aqui de Recife, é assim, eles têm acesso aos livros que as demais escolas usam. E aí, quando eu fui dar minha aula, aí eu tive uma primeira experiência. Eu estava analisando ali a questão da crise do populismo aqui no Brasil, os antecedentes ali do golpe de 1964. E aí, quando eu estava exatamente ingressando nessa temática, um major, ele entrou na minha sala de aula, certo? Para acompanhar. E aí, claro, eu começo de carreira, primeiro que eu me tremi todinho, né? Eu já vi ele entrando, até pela temática que eu ia trabalhar ali, eu estava dentro do Exército, dentro do Colégio Militar do Recife. E aí, aí ele sentou, né? Só que eu estava diante dos meus alunos. Para mim, quem estava ali na minha frente eram os meus alunos. Então, eu trabalhei com eles realmente aquela visão de como é que foi a crise do populismo, como você teve toda a articulação golpista, como você teve as articulações internacionais para que esse golpe fosse... Enfim, eu dei a minha aula. Eu esqueci que aquele major tinha entrado ali e eu dei minha aula, sinceramente. Eu toquei minha vida. Eu acho que teve uma questão que eu saí feliz desse processo. Porque o que é que aconteceu? Ao final da aula, esse major veio, ele apertou minha mão e fez: meus parabéns. Excelente abordagem, nunca vi isso sendo falado aqui dentro da escola e você tem que abrir a cabeça desses meninos. Ou seja, era um major que era um cara de cabeça mais aberta. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nas minhas aulas. A gente não pode enxergar, quando eu estou trabalhando na ditadura militar, a gente pode enxergar a instituição Exército como uma coisa monolítica, né? Uma coisa que todo mundo ali pensa igual, um bando de robozinho. E isso é a mais pura verdade. Então, o que é que acontece? Ele, ao final, veio me parabenizar e dizer que realmente eu estava trazendo uma visão nova para aqueles alunos e que era para abrir mesmo a cabeça desses alunos. E a outra experiência foi uma semana depois, já sem ele na sala de aula, diga-se de passagem, onde eu dei a aula propriamente, né, sobre a ditadura civil-militar, e aí, ao final, né, do conteúdo, né, ao final do assunto, aí aqueles alunos, assim, eles vieram, vieram até mim, né, e agradecer primeiro pela aula e dizer assim: professor, o senhor abordou de uma maneira que a gente nunca viu em nossas vidas. A gente sempre teve um lado apenas aqui da história e a gente não tinha a menor noção dessa complexidade que foi esse processo e de quão autoritário foi, de quão violento foi esse processo que a gente viveu aqui no Brasil. E, enfim, aí a partir daí rolou uma conversa bem bacana ao final da aula com os alunos. Então, foi uma experiência que eu vivi um pouco isso, sabe? Eu estava ali dentro, então a gente fica naquele clima assim: poxa, como é que vão ser recebidas minhas abordagens? Mas foi uma experiência feliz, uma experiência bem bacana, Paulo. Bom, fantástico. Antes de passar para a Cris, só falar que a nossa visão,
não de pesquisadores, né, mas do senso comum também, trata as Forças Armadas assim, né? Quando a gente pensa que depois do golpe foi o grupo profissional que mais sofreu expurgos, né, a gente já nota que, bom, não é todo mundo igual, não tinha uma parte que eles próprios quiseram deixar de lado. Cris, você pode falar, por favor? Vamos ver se eu consigo contribuir. Eu fiquei lembrando, nessa história que eu contei agora há pouco, de quando as escolas se retiraram, né, da prova, eu observei muito a reação dos colegas da universidade. E ela era uma reação totalmente de confronto. É lógico, porque eles não sabem nada de história. É lógico que eles não saem da prova porque eles têm medo de ir mal. E eu ficava pensando, gente, será que eles não entendem que existe excelência de ensino nas escolas militares, né? Nós temos participantes das escolas, nós tivemos, né, desde a primeira Olimpíada, espero que a gente tenha de novo agora, medalhistas, todas as vezes. Então, esse tipo de fala, de demérito, ela empurra esses jovens para um lugar que é, bom, tá, estão dizendo que a gente é burro, então não vou mais participar. E não é isso que a gente quer. Todo o nosso trabalho é justamente esse de acolhimento. Quando eu escrevi a nota para a imprensa, junto com a nossa assessora, a nota começava exatamente assim: as equipes das escolas militares participam todos os anos com brilhantismo, porque é verdade, né? Eu acho que esse é exemplar dessa espécie de falta de sensibilidade, dessa espécie de cegueira que a universidade tem em relação ao que acontece na educação básica. A gente vê, é muito comum pessoas que não são relacionadas ao ensino de história, e eu não acho que é todo mundo que precisa trabalhar ou estudar com o ensino de história, eu não vejo isso como uma obrigação, mas dos campos que eu não conheço, eu me calo. Né? Então, se você não trabalha com ensino de história, não tem por que você usar a sua influência de intelectual e vir para as redes, falar assim, a escola pública é uma porcaria, porque não é. Porque tem uma quantidade enorme de professores de história no chão de fábrica da escola, produzindo materiais incríveis, né? Produzindo materiais belíssimos e trabalhando com as poucas condições que tem, e os nossos alunos que chegam para a nossa universidade pública vêm vindo da escola pública. E nós estamos formando pessoas que serão professores, numa classe de 40, 50 ou 100 alunos, eles vão virar 100 pessoas que com outras profissões, mas também serão professores. Então, existe uma espécie de insensibilidade. Eu lembro sempre de uma malfadada entrevista do Fernando Henrique Cardoso, príncipe dos tucanos, em Higienópolis, em 2001, ele falou, quando a pessoa não consegue ser pesquisador, coitada, ela vai ser professor. Em vez de ter o nome na praça, ela vai ficar a vida inteira repetindo o que outros escreveram. Adoro repetir isso, não deve ser esquecido. O FHC falou isso em 2001. E esse olhar os pesquisadores versus o, vírgula, coitado, vírgula, que foi ser professor, é uma das coisas que mais dano trouxe a essa relação entre universidade e educação básica. Eu acho que além disso, uma marca de um pensamento ainda elitista que a universidade tem e que a impede de ter essa participação mais contundente de contribuição e de aprendizagem. Né? E fechando, eu acho que tem muito esse olhar assim, de que a universidade vai produzir, e o que ela produziu vai, sei lá, descer por que caminhos, descer. Quantas vezes vocês já ouviram o colega falando, o que eu pesquiso não chegou no livro didático? Por quê? Porque exatamente essa ideia de que você criou um conhecimento como se a escola não fosse produtora de saber também, como se a universidade não tivesse que aprender com a escola. Então, são temas incômodos, eu sei que é até antipático falar isso, mas a universidade pública tem produzido excelentes projetos, mas tem tradicionalmente falhado, porque ela fala, escreve e zomba daquilo que ela não conhece a fundo.
Perfeito, perfeito. Marcela, você pode ir, por favor? Olha, ficar por último é muito difícil, porque os colegas já falaram muitos aspectos aí, eu não quero repetir, mas eu fui até anotando, porque aqui a gente trabalha com digital, com impresso, né? Estou aqui com o meu papel junto, anotando alguns pontos para não deixar passar, para não perder, né? Primeiro, como a gente começou o encontro, né? Quando o Sérgio falou dos currículos, e ele chegou aqui de igual para igual, valorizando a experiência dele como professor de educação básica. Isso entre nós aqui é isso, né? Essa riqueza, essa valorização, mas talvez em outros espaços isso não tenha realmente esse respeito, né? E essa visão de igualdade, independente se a minha trajetória foi focada no acadêmico ou se você, professor Sérgio, que vem aqui com a tua bagagem, compartilhando as tuas experiências enquanto professor de educação básica. Então, não sei qual a opinião dos colegas, mas nem sempre isso é visto, nesse respeito, essa visão da valorização das experiências é vista de igual para igual. Então, eu anotei aqui também, em relação à primeira pergunta, Paula, a relação da universidade com a escola, é que a gente divulgue as nossas experiências. O que a gente faz na sala de aula com os nossos alunos, publicar, ocupar também esses espaços. Muitas vezes a gente se coloca à margem disso, né? Mas eu sou professora, eu sou uma intelectual, e essa eu acho que é a beleza do campo do ensino de história, né? Quando eu comecei falando ensino de história enquanto campo, porque se a gente for historicizar esse processo, por muito tempo o ensino de história foi visto como lugar da aplicação. Pensar teoricamente, conceitualmente, é necessário. É isso que a gente faz. A gente não está pensando, a educação não está aqui para dar a resposta do como fazer, do como ensinar. Isso são experiências as mais diversas, Brasil afora, e que a gente vai refletir teoricamente sobre isso. E aí eu chamo a atenção de nós, professores da educação básica, da gente divulgar aquilo que a gente faz, porque tem experiências de oficina, de criações que vêm daquele espaço e que eu posso compartilhar, posso divulgar, posso socializar, posso e devo. Então, eu confesso para vocês aqui numa linguagem bem informal que eu sempre fui bem atirada nesse sentido, né? Eu fiz isso na escola, cara, eu acho isso interessante. Eu vou divulgar isso, eu vou colocar isso na rede, eu vou conversar com outras pessoas que eu sei que também estão interessadas em trocar ideias sobre esse tema, sobre essa metodologia, enfim, o que for. Então, eu acho que é a gente sair daquele lugar, e a gente sabe politicamente que esse lugar do professor de educação básica, nessa postura da subalternidade, entre aspas, aqui, isso foi construído. Iniciativas como o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, como Prof. História, entre tantas outras, vem mostrar a palavra que é central para o nosso debate, que é a ideia da resistência. Por que a gente fala que nós somos resistência? Porque é isso, é mostrar que, olha, nós somos pensadores, somos intelectuais, somos produtores de conhecimento e a gente acredita nisso, apesar de muita gente querer descreditar isso, isso é de uma potência gigantesca. Eu acho que a sala de aula e a pesquisa acadêmica, e aí eu não estou aqui hierarquizando, volto a dizer, mas eu estou falando da minha trajetória, muitas das coisas que eu levei para a sala de aula foi fruto da reflexão que eu tive dentro da universidade, e vice-versa. Muitas das questões que eu levantei na minha tese de doutorado vieram daquele embate próprio da sala de aula. Uma coisa complementa a outra, e eu acho que são ambas muito importantes, certo? Então, repensar, quebrar, e aí eu estou falando de luta mesmo, no sentido do fôlego, né, da energia que a gente precisa ter, não para provar nada para ninguém, mas para defender um campo que hoje é um campo consolidado. Acho que a Cris pode falar disso até melhor do que eu, né? Porque eu estou já há algum tempo militando nisso, mas faço parte aí de uma outra geração. A gente tem gerações distintas no campo do ensino de história, enfim. Então, tive, acho que o privilégio, ou o prazer, ou a opção mesmo de trabalhar com isso desde a minha graduação e vir numa formação ininterrupta nessa área do ensino de história. Então,
Enfim, acho que eu me empolguei aqui, mas acho que falar de ensino de história traz na gente, mexe com a gente, com as nossas paixões, com as nossas emoções e com as nossas defesas, que são defesas políticas. Não, incrível o que você está falando, porque eu também tenho essa percepção, né? Existe um preconceito mesmo, né, de que a escola não é um lugar de produção do conhecimento, que é um lugar só de aplicação, né? Aí eu não sei, certamente você é mais nova que eu também fiz graduação na UFRJ, e pelo menos a minha experiência da UFRJ era uma total desvalorização no Instituto de História, com relação ao campus, que são lugares, né, para quem não conhece o Rio, né, são fisicamente diferentes, da Praia Vermelha, que é onde eram oferecidas as disciplinas de educação, né, da área de educação. E havia um total desprezo por isso. Não só o curso de História, as matérias essencialmente, digamos assim, né, tradicionalmente de história, não tratavam da educação, sendo que a maior parte daquelas pessoas que estavam ali, e foi o que de fato aconteceu, né, e o que acontece, vão para a sala de aula, né, ou seja, a não ser quem mude de área, quem vai fazer outra coisa, mas quem continua na história, a maior parte vai para a sala de aula, né, então, não só nas disciplinas tradicionais de história a educação não era tratada, como não tinha qualquer conexão, a não ser lá no finalzinho da licenciatura, em que a gente trabalhava com o ensino de história, porque era filosofia da história, filosofia da educação, sociologia da educação, mas sem qualquer conexão, eram como se fossem áreas totalmente. Então eu vejo, eu não sei a experiência da Marcela, que é mais nova que eu, que talvez tenha sido, isso é um achismo meu, né? Uma iniciativa muito mais sua de juntar essas práticas do que propriamente algo que a universidade oferece como opção, né? Porque normalmente a área de educação ela é bastante desmerecida mesmo. Eu tenho 1000 exemplos para citar aqui de professores falando, o que você vai fazer naquelas matérias na Praia Vermelha? Como se, e aí, mas se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê, né? Quantas pessoas daqui vão ter oportunidade de vão querer mesmo seguirem a carreira acadêmica, né? Que, enfim, que é muito restrita, muito fechada. Claro. E você tocou num ponto bem importante, que é essa ausência ou essa falta da valorização. Eu acho que não só nessa instituição, mas de forma geral. E até exemplos, né? Quando eu optei por fazer um mestrado na educação, mas que desperdício, né? Eu lembro dessa expressão, dessa frase, que desperdício. Mas por que desperdício? Na visão de quem isso seria um desperdício? Então, eu acho que sim, vem mudando, e aí a gente poderia destacar, a ideia aqui não é personificar, mas tem pessoas, né, professora Ana Maria Monteiro, professora Carmen Tereza Gabriel, entre outros que vêm, outros e outras, né, majoritariamente mulheres, que vêm travando essa briga no sentido institucional e de valorizar isso, e é importante falar isso aqui. Então, acho que não foi... e aí eu volto por onde eu comecei, que é a experiência do PIBID. Foi por meio do PIBID que eu fui descobrir o ensino de história como... eu posso pesquisar sobre isso. Eu tenho questionamentos a fazer sobre isso. Então, foi ali que eu descobri que eu poderia ser uma pesquisadora do ensino de história. E o PIBID também... eu lembro assim, de experiências de produção de oficina na Escola do Estado, que eu atuava, que foi o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, localizado na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, e da gente, vamos compartilhar isso nos eventos, foi o que eu falei. Então, quando eu entrei para dar aula na escola, e eu só consegui um emprego quando eu estava no final do meu mestrado, não por opção, mas porque a gente sabe que não é fácil essa inserção no mercado de trabalho, enfim... Eu já entrei com essa cabeça. Eu vou produzir coisas e eu vou divulgar coisas em função da experiência que eu tive no PIBID. Então, isso para mim já era natural. E até conversava isso muito com colegas de outras áreas, né? Outras disciplinas. Poxa, mas tão legal isso aqui que você está fazendo. Por que a gente não bota lá numa revista? Vamos tentar. Se for reprovado... Eu brinco, Paulo, que ninguém coloca no Lattes, no currículo Lattes, as reprovações, né, os artigos reprovados, o concurso que não passou, a seleção que não entrou, que um décimo te deixou, né, fora da seleção.
E eu acho isso fantástico, aquilo que aparentemente não dá certo, ou que você não vê o resultado, mas o tanto, o processo que foi para você chegar até ali. Então, se eu for reprovada nessa revista, beleza, eu não vou ser uma professora melhor ou pior, uma doutora melhor ou pior, porque isso aconteceu, mas eu vou estar ali querendo ocupar esse espaço, porque esse espaço é e deve ser nosso também. Quem eu estou abrangendo nesse nosso? Professores da educação básica, formadores de professores, certo? Então, eu só queria complementar que há realmente essa briga, essa disputa, não só nessa instituição, acho que isso é algo geral, tem vários textos trazendo, né, reflexões sobre isso, mas também não é aqui para dizer que a minha trajetória, nós somos superiores ou melhores porque traçamos esse caminho. Acho que estamos experimentando e, principalmente, destacaria aí algumas experiências atuais, à frente, por exemplo, do projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, juntamente com a professora Vitória Fonseca. A professora Vitória, ela está ligada à universidade, ela é professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. E a gente está à frente desse projeto, agora chamando colegas que estão na formação na educação superior e colegas que estão nas escolas, dando aula e pensando nas suas práticas. Então, é claro, até como você falou, que a gente recebe críticas, né? Por exemplo, no mês passado, majoritariamente, nossos convidados são de instituições superiores. Mas eu falei, olha, gente, isso é uma opção, isso é uma questão de gestão de agendas, que a gente sabe que não é fácil. Isso não até porque a maioria dos professores da educação básica estão saturadíssimos de trabalho. Eu não quero dizer que os da educação superior não estejam, mas se a gente for comparar, tá muito grave a situação, saturadíssima de trabalho, e falei, olha, é uma opção, isso não quer dizer que a gente esteja desvalorizando. Então, essas críticas, elas sempre vão acontecer, eu acho que você que também está à frente aí do História em Quarentena, vocês recebem muitos... a gente está se expondo muito, mas se expondo porque acredita na causa, e a gente vai continuar, ouvir as críticas, ponderar aquilo que é pertinente e deletar ou jogar fora aquilo que não serve. Então, enfim, é isso, essa experiência no bate-papo, chamando professores formadores, professores como o Sérgio, né, que começou, vou voltar, Sérgio, a dar teu exemplo, porque eu achei fantástico, você fala, eu estou aqui como professor, é isso que a gente quer. Né? De que adianta eu ter um título de doutorado, pós-doutorado, que nem é título, né, se a gente for pensar nesse sentido, se eu não sei, ou se eu não mobilizo isso em prol de um coletivo? É para arquivar, né, ou para afirmar que eu sou doutor em História, ensino de História? Eu acho que a beleza do ser doutor em ensino de História é poder movimentar isso em prol de um coletivo. E valorizar de igual para igual meu aluno do 6º ano, que está lá, né, na flor da idade, naquele agito que vocês sabem bem o que é uma sala de 6º ano, mas que é um pensador, que é um autor, que é uma autora, que está ali construindo aquela narrativa, que está construindo aquela aula de história junto comigo de igual para igual. E as melhores experiências que eu tive, você citou o trabalho da gamificação, foi justamente por acreditar ter isso como uma aposta. Uma aposta o investimento que eu fiz. Cara, vocês são os autores disso aqui, vamos lá, vamos produzir. Me ensina aí como é que faz, me mostra. Eu não sei, eu não conheço isso. Isso aqui não é da minha realidade. Então, construam essa aula junto comigo. E, enfim, não é para dizer que tudo são flores, tudo é fácil, não é. Demanda muito gás, mas o resultado que eu tive, eu não abro mão disso. Eles e elas são autores juntamente com o professor e com a professora. Ai, gente, eu me empolgo muito, desculpa. Que isso, foi ótimo. É sempre bom ouvir Já e ouvi também, compartilhar. perdão, Paulo, já ouvi também que é porque você está no início de carreira. Eu falei, olha, é só aparência de nova, porque eu já passei dos 30, já estou no 3.1, já não é mais tão início de carreira assim. Eu quero até o meu último dia de trabalho, que a minha geração já não vai mais pegar aposentadoria, diga-se de passagem, né? E, então, eu quero manter esse gás, esse propósito até o último dia de trabalho. É a minha meta, vamos ver. Perfeito. A gente já tem 1 hora, aí eu penso da gente ir encaminhando para o fim, né, para as considerações finais, até para não ficar um programa enorme, não por mim, porque eu poderia ficar aqui horas falando, é um assunto que me empolga muito,
E aí, só antes de lançar a última provocação, digamos assim, tem a questão do ensino e da divulgação também, né? Vocês, em algum momento, falaram dessa questão, que também é muito desvalorizada, né? Eu que venho trabalhando com divulgação, pelo menos há 4 anos, foi quando o site História da Ditadura começou a funcionar e tal, existe. Lógico, a gente vai criando um trabalho, vai ganhando assim um certo respaldo, mas muito mais um apoio moral do que propriamente questões concretas no sentido do que o que eu faço é totalmente, no caso do História da Ditadura, e também no História em Quarentena. A gente faz porque quer fazer, porque acredita nisso, é quase uma militância, né? Porque não ganha dinheiro nenhum, inclusive a gente gasta, né? Para montar o site do História em Quarentena, a gente fez uma vaquinha, e está todo mundo trabalhando porque quer, porque ninguém ganha nada. E, ao mesmo tempo, isso no História em Quarentena. Né? No História da Ditadura, ao longo desses 4 anos, vem ganhando algum respaldo, mas não só não existe financiamento para isso, é um trabalho que a gente faz, e todas as pessoas que colaboram fazem nesse sentido, mas também por a questão da pontuação mesmo, né? Se você vai, eu posso passar 6 meses divulgando trabalhos de, sei lá, uma pessoa por semana. Isso não vai valer nada se eu for fazer um concurso, porque o que vale é o meu artigo publicado na revista classe A, né? Qualizar, mesmo que aquele artigo vá ser lido por 4 ou 5 pessoas, e a divulgação vai ser lida por 200. Então, na verdade, existe estruturalmente uma desqualificação também da divulgação, né? Que é também uma prática pedagógica, querendo ou não, né? É uma que pode estar inserida também na questão do ensino de história. E aí, partindo para o final, assim, aí, se vocês quiserem já como se diz, fazer essas considerações finais, eu fico pensando nessa questão desses usos do passado que vêm sendo feitos, né? Então, retomando um pouco o início, mas em outro sentido, desses usos que vêm sendo feitos do passado brasileiro, nessas questões, né? Escravidão, colonização, ditaduras, racismos e todas essas questões que fazem parte da nossa história, como vocês veem o papel do professor, vocês em diferentes posições, né, em diferentes lugares de atuação, a Cris na frente aí das Olimpíadas, mas ao mesmo tempo na universidade, né, Serginho na escola, Marcela nos dois, né, também na universidade também, né? Mas como vocês veem a importância do professor na formação de uma consciência histórica crítica, pensando que os seus alunos não necessariamente vão seguir a carreira, né, ou a faculdade de História, mas que vão estar no mundo, independente da profissão que tiverem, né, sem hierarquizar as profissões, mas a importância de construir uma consciência histórica e um pensamento crítico com relação à nossa própria história. Então, é mais ou menos assim. Eu começaria agora com a Cris, pode ser? Claro. Então, já nos encaminhando aqui para o final, eu fiquei, assim, fascinada ouvindo as falas. Quero falar para a Marcela que não é porque você é nova, não, porque eu já estou na casa dos 5 ponto alguma coisa, e estou aqui com o pique todo para continuar nessa batalha. Então, é um bom caminho para você. Mas eu queria dizer que eu fico muito feliz com o Paulo ter trazido à tona a questão da divulgação científica. E acho que é um campo que vem ganhando proeminência. Acho que ele tem recebido vários nomes, né, divulgação científica, publicação pública, comunicação pública da ciência e da tecnologia, né, que é o grupo do PCST, que tem ingressos maravilhosos. O pessoal da história pública, que não trabalha exatamente nesse campo, mas que eu acho que tem várias intersecções com quem trabalha com a divulgação científica, não é a mesma coisa que a história pública. E acho que esse campo da divulgação científica e o campo da relação com a educação, eles padecem na história dos mesmos males. E quais são esses males? Quando a gente vai
explicar um processo na história, uma questão na história, é muito difícil a gente ter um formato pronto, uma verdade absoluta, uma explicação que dê conta de tudo. E é muito importante que a gente não atue como se a gente estivesse sempre fazendo revelações de verdades escondidas. Tem muito entre as pessoas que não são da área de história, que são youtubers, ou que ideologicamente promovem outras explicações, né, da história do país, existe muito essa ideia de vou revelar para você o que o seu professor de história não te contou, né? Isso, além de ser muito pernicioso, trabalha com a ideia de que há conhecimentos abertos e conhecimentos ocultos, e isso está um pouco na nossa falha de origem. Quero retomar algo que o Paulo disse, das nossas licenciaturas que são idênticas ao bacharelado e que tem umas disciplinas penduradas lá, que nem umas birruinhas, que são as disciplinas de ensino. E nós estamos falando de instituições de excelência, nós estamos falando de onde mais se forma professor de história, que é nas faculdades particulares, né? Eu, quando fiz o levantamento de quantos cursos de graduação tinha no estado de São Paulo, na época que eu presidia por São Paulo, eram 63 graduações em História. E a USP só sabia falar do Unicamp, a Unicamp só sabia falar do Unifesp, uma espécie de cegueira em relação e a mesma coisa para o Rio, e a mesma coisa para os outros estados, né? Então, quais são esses males, né, que eu me referi, tanto do ensino quanto da história? Não ter essas narrativas prontas, explicativas, são narrativas necessariamente problematizadoras, pois assim é a história. Então, vem um jornalista e explica lá, o Brasil é atrasado porque foram os portugueses, né, e ele está até embasado numa historiografia antiga nossa, mas que isso já foi dito por historiadores também. E isso é muito mais fácil de entender, isso é muito mais explicativo, você fecha a questão. E esse conforto, esse apaziguamento não é o trabalho da história. Então, quando a gente vai para a divulgação científica, é difícil fazer vamos dizer assim, essa solução, né, que muitas vezes o discurso jornalístico faz antes, né, e mais rápido do que a gente, ou o discurso do YouTube. Mas acho também que a divulgação científica, ela tem que ser um projeto, ela não pode ser simplesmente, vou aqui gravar 2, 3 aulas e fiz divulgação, vou aqui gravar 2, 3 aulas e fiz extensão. Extensão é projeto. Projeto é uma coisa que tem começo, meio, fim e avaliação, né? Você solta uma aula na internet, você realmente não sabe como ela vai ser vista, como ela vai ser entendida, se você de fato contribuiu, se alguém ficou com dúvida ou não, se alguém queria aprofundar ou não. Então, isso que a gente tem chamado de extensão, porque extensão vem pouco a pouco ganhando alguma relevância, né? Eu fiz parte do grupo que lutou por anos para que no Lattes subisse aquela aba de popularização da ciência e tecnologia, e ninguém sabe direito como é que é para usar aquela aba no Lattes, né? Então, porque tem que ser projetos que tenham continuidade, que tenham avaliação, que tenham autoavaliação. Então, eu acho que, de novo, a universidade erra, principalmente agora nesses tempos de pandemia, ao achar que você fez uma espécie de caridade intelectual em gravar uma aula e colocar no YouTube, né? Extensão tem que ser um projeto longo, pensado, financiado, né? Com bolsas. É um projeto, não é fui lá e disse algo. Então, quero deixar essa reflexão. Estou adorando a quantidade de lives que eu tenho assistindo. Tem gente que eu não sabia nem como era o rosto da pessoa. Estou adorando conhecer as pessoas pela internet. Não acho que isso é ruim, acho que isso é bom, mas eu quero que isso continue. Eu quero que isso não seja só um momento aqui de desafogo e acolhimento, que são as palavras que eu tenho visto, porque a gente está atravessando uma pandemia. Isso tem que ser um projeto. E isso, internet livre e gratuita, tem que ser um projeto para um país como o nosso. Então, que isso que a gente aprendeu agora na pandemia prossiga. Muito obrigada. Marcelo, pode ir?
Sim, vou pegar o gancho mais uma vez com a professora Cris, e ela falou das lives, né, essa era das lives, das transmissões ao vivo, enquanto um espaço permanente que continue nesse pós-pandemia e que tenha legitimidade. A gente brincava, acho que foi a professora que postou, né, Cris, do Lattes lá, como é que a gente vai colocar isso no Lattes, foi alguma coisa assim, não lembro exatamente a postagem, mas brincando com isso, né, como é que isso vai ser considerado realmente enquanto produção. E aí, a profissionalização disso, e eu chamo até a atenção, Paulo, acho que você tem experiência nisso também, Cris, enfim, todos vocês, da gente se apropriar de algumas coisas ao nosso favor, e que na academia, às vezes, não é muito bem visto. Teve uma vez no evento, o professor perguntou para mim assim, você fez faculdade de marketing? Aí eu não entendi se isso foi um elogio, se foi uma crítica ferrenha. Eu falei, não, professor, eu sou formada em História mesmo, mas por quê? Ah, porque eu já vi vídeos do seu livro, do ensino de História e Games, circulando. Aí eu, tá, então, sim, eu divulgo realmente muito o que eu faço, mas não no sentido de que eu vou virar famosa, não é minha intenção, aliás, não é mesmo, porque se fosse eu nem estaria na sala de aula, né, enquanto professora, teria ido para outros ramos, mas é constantemente exercitar, e isso demanda tempo e planejamento de ações para investir nessa divulgação. Isso demanda, por exemplo, eu conversar com alguém que seja da área do marketing, entender como é que funciona. Vocês sabem que tudo que a gente lida nesse mundo digital está lá com os algoritmos. Então, olha, gente, curtir um vídeo, comentar um vídeo, isso ajuda a impulsionar. Eu acho que eu não estou fazendo nada de errado de usar isso a favor da divulgação do conhecimento histórico. Pelo contrário, é ocupar esse espaço, ter esse conhecimento mínimo que seja para usar isso a favor do que a gente deseja, que é divulgar conhecimento de qualidade. Então, essa ideia, por que não aprender sobre marketing digital para usar isso num projeto, seja um projeto de extensão, enfim, como foi exemplificado. Cris, eu acompanho muitas postagens no Instagram da Olimpíada Nacional, eu adoro as postagens lá, as enquetes, as interações. Isso ajuda, eu participei com os meus colegas do trabalho da pré-Olimpíada, que você citou, que foi feita no início, né, mas há uns meses, que eu não lembro exatamente o mês, mas foi maio, né, não lembro. Enfim, foi abril e maio. Abril e maio, obrigada. A memória aqui já joguei fora o cronológico, mas enfim. Eu acompanho, eu adoro as postagens, as interações que tem ali, isso vai ajudando a impulsionar, você repassa para um colega, você marca outros colegas na postagem. É isso, gente. A gente estar aberto a esse meio e quebrar alguns paradigmas que a academia nem sempre viu muito bem. Eu gostei muito do debate feito pelo Bruno Leal, Benito Schmidt e a professora Cristina, e falando sobre isso, recentemente feita na Ampul, pela Ampul, né, nas lives da Ampul, e que vocês debateram justamente sobre isso, a divulgação científica. O Bruno, que é nosso colega, nosso amigo aqui, ele foi um cara que me influenciou muito a estudar sobre história digital. E que eu tive a alegria depois dele ter participado na minha banca do doutorado, porque ele sabe o quanto que ele me influenciou positivamente para fazer esse casamento, né, desses campos de conhecimento, enfim. Então, acho que falar de divulgação científica demanda da gente sair da nossa área de formação e da forma como nós fomos, é meio redundante que eu vou falar, mas é a maneira como fomos formados. O historiador que fala difícil, que é prolixo, que tem que falar para os pares, eu não, eu quero chegar a outras audiências. Eu fico muito feliz no bate-papo sobre ensino de história, quando eu tenho pessoas que nem que não têm necessariamente uma graduação histórica, que estão ali debatendo, parando para pensar sobre a profissão. Vou abrir outro parêntese aqui. No domingo, eu estava aqui em família, são as melhores coisas que a gente conta, são as coisas não acadêmicas, né? Vamos combinar. E aí, gente, ninguém merece, né? Com todo respeito aqui, mas ninguém merece programação de Globo, né? Assistir Faustão domingo, reprise disso, daquilo. Eu falei, cara, eu vou botar minha família para assistir a live da professora Ana Maria Monteiro, que participou com a gente do bate-papo. E foi maravilhoso eu poder discutir com a minha mãe, com as minhas tias, sobre a valorização da profissão, né, sobre a docência, sobre o que é ser professor de história hoje. Então, eu acho que essas lives, elas também estão cumprindo um papel que é
romper os muros da universidade e que esse tipo de debate chegue a qualquer pessoa interessada. Então, eu estou falando aqui, abrindo a minha intimidade aqui da minha vida em família, para dizer, cara, foi gratificante, maravilhoso poder conversar com a minha família sobre isso. Porque, afinal, é isso que eu estou lá na academia estudando, né? Eu lembro na defesa do doutorado, minha filha, eu não entendi exatamente isso, mas estava ali participando do processo, estava ali trocando ideias, entendendo os conceitos. Então, é uma luta que eu tenho, e eu sei que não é só minha, que é fazer esse debate todo, muitas vezes pesado, teórico, denso, chegue de uma forma palatável, de uma forma possível de ser compreendido por qualquer pessoa. O papel da divulgação científica, para mim, é atingir a audiência, as mais diferentes pessoas e trajetórias formativas, certo? E a gente saber falar, a gente tomar cuidado, eu ando me policiando até demais, que eu mesma já estou de saco cheio de tanto eu repetir isso para mim. Poxa, eu vou para uma live, eu falo né. Cara, eu estou aprendendo a lidar com essas câmeras, eu estou aprendendo a lidar desde os gestos, os olhares, as palavras que eu vou utilizar. Agora, saber divulgar é não esquecer o respeito a quem está te ouvindo. Isso eu não abro mão de jeito nenhum. Eu vou respeitar o professor, eu vou respeitar o meu aluno, eu vou respeitar seja lá quem for, porque a divulgação científica precisa muito, né? A linguagem palatável que eu falei aqui não é uma linguagem menor. É uma linguagem de respeito, em primeiro lugar, e de se fazer entender. Então, é isso. Pensar os projetos, né, as lives, ou o que for, enquanto espaço formativo, enquanto espaço permanente, e brigar para que isso seja visto de uma forma... Eu acho que dá muito mais trabalho eu planejar uma live, eu contactar a pessoa, organizar horário, agenda, às vezes, do que eu pegar e escrever um artigo. São ofícios totalmente diferentes. Não estou dizendo que escrever artigo seja fácil, gente, pelo amor de Deus, não é. Mas é um trabalho que eu faço recorrendo ao repertório que eu já tenho. Repertório para fazer live, eu, Marcela, não tenho repertório acumulado para isso. Estou aberta a aprender. Estou nesse processo. Enfim, então, acho que é isso, Paulo. Sérgio e Cris. É aprendizado para todos nós, a gente se fazer compreender, a gente aprender outras áreas de conhecimento. Eu citei aqui o diálogo com o marketing, poderia falar do aspecto gráfico, do design. Acho que o Bruno é um cara também muito preocupado com isso, e que eu estou aprendendo a sair do textão, a parar de ser prolixa e saber falar para quem quer que seja. Obrigadíssimo. Antes de passar para Sérgio, falar que é isso, né? Difícil para caramba essa empreitada aí que a gente vem desenvolvendo nessas 20 semanas, foi um desafio enorme, né? Porque foi uma pancada. O História da Ditadura é um projeto que eu venho desenvolvendo nesse sentido. Adorei ouvir a Cris falando sobre essa questão do projeto, né? E é um projeto que, embora seja um projeto, ele também vai tendo que se modificar o tempo todo, né? Porque você vê uma coisa que não funciona, aí você coloca de outra forma, faz uma entrevista de um jeito que não fica legal, aí tenta fazer de outra, um texto, você pede um texto para uma pessoa, e de repente ele chega super acadêmico, e você fala, puxa, não cumpriu o objetivo, aí você tem que ler, rever, devolver, para que ele faça algum sentido para alguém que não tenha a mesma formação que aquela pessoa que escreveu. E aí, antes, a gente vai... O último programa dessa batalha aí das 20 semanas, vai ser um debate entre nós, né, coordenadores, para falar, né, o que deu certo, o que deu errado, e quantas coisas aconteceram, né, quantas vezes a gente chamou uma pessoa para falar sobre a sua própria pesquisa. Isso não é uma crítica, mas uma observação, e a pessoa simplesmente falava de uma maneira que nem nós entendíamos, sabe, porque usava conceitos que faziam sentido para aquela área, autores que faziam sentido para aquela área, e eu que também tenho a formação de história, simplesmente eu não entendia, porque eu não conhecia aqueles conceitos daquela área X, já que a gente, né, buscou ampliar falar com outras áreas também, que não só a história contemporânea, né? Mas, enfim, no finalzinho eu falo mais um pouquinho para não falar demais. Serginho.
Oi, gente. Fica até difícil, né? Depois de colocações aí tão bacanas, tão legais que foram feitas, mas eu acho que estava refletindo muito, né? O que Cris falou, o que Paulo, o que Marcela, que vocês estavam falando, e assim, a pandemia ela veio aí para dar uma sacudida muito na gente, né? Nos botou dentro de casa, e aí a gente teve que sair da nossa zona de conforto ali. Eu, por exemplo, na minha realidade do ensino básico, né, do ensino médio, eu confesso que quando a coordenação dos colégios, né, que eu trabalho, disse assim, ó, professor, o senhor tem que ir para casa, porque a gente vai entrar agora numa pandemia e a gente vai pensar uma maneira de dar aula de casa. Eu entrei, assim, num estado nervoso, assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Então, foi um grande desafio construir essas aulas, e ainda continua a ser, né? Continua a ser. Mas eu acho que isso está sendo um ganho gigantesco, isso está sendo um ganho imensurável para todos nós. Eu acho que a gente está conseguindo lidar com essa ferramenta, que para muitos, pelo menos para mim, era uma ferramenta muito nova, essa exposição mesmo na internet, e eu acho que a gente está começando a ocupar um espaço, e a gente tem que exercer isso, tem que ocupar esse espaço, porque é o espaço que, pelo menos, o meu aluno se encontra, ele se encontra muito nesse meio digital. Então, assim, é um espaço que, por exemplo, aí voltando uma temática já citada aqui, essas correntes, esses revisionismos, né, esses negacionismos, que são tão ampliados ali na internet, eu acho que nós, agora que a gente está entrando cada vez mais nesse universo digital, nós cabe a nós a gente ocupar também esse espaço para fazer esse contraponto, para mostrar o que verdadeiramente é produzido na academia, o que verdadeiramente é um estudo sério, um estudo com metodologia, como o Cris colocou aí, e cabe a nós realizar isso, né? Nós, professores, eu tive hoje, minha gente, foi hoje que aconteceu isso, eu achei, me veio na cabeça, eu preciso falar para eles. Eu estava dando aula hoje, eu estava trabalhando a questão do processo abolicionista aqui no Brasil, e aí eu estava, enfim, entre algumas pessoas que eu citei Lilia Schwartz, né? Lilia Schwartz, e aí, quando eu citei, minha gente, estavam as câmeras abertas dos alunos, e aí eu fiquei espantado, assim, como tipo 80% dos alunos disseram, a gente sabe quem é, a gente sabe, ela vive na internet, ela está sempre fazendo live. Realmente, Lídia está fazendo um trabalho espetacular. Então, quando eu vi, olha, e eu vou dizer a você, ano passado eu citei a mesma condição, assim, o mesmo exemplo da autora, né, o livro dela, O Espetáculo das Raças e etc. Né? Eu citei aquela mesma coisa e eu não vi a mesma reação da aula presencial. Ou seja, isso não é à toa, isso é reflexo do que está sendo essa quarentena. Ela está aparecendo, ela e tantos outros, né, historiadores. Então, assim, isso está sendo um saldo positivo, né? Isso está sendo uma coisa bacana, certo? Essa produção acadêmica está chegando, de certa maneira, nesses alunos do ensino básico. Então, a gente tem que aproveitar isso, dar sequência, crescer ainda mais. Acho que a gente só tende a ganhar, todos nós, a gente tende a ganhar com isso. E, assim, eu confesso a vocês que essa semana eu vivi uma experiência muito legal. Né? Aí eu já vou contar outra experiência. Eu vivi uma experiência muito legal porque eu tive uma aluna que passou agora recentemente no vestibular e ela mandou uma mensagem agradecendo, né, no WhatsApp, e ela fez: Sérgio, eu queria agradecer muito, porque o meu conhecimento, a minha análise crítica de mundo, de história, ela, inclusive, assim, ela vai seguir a carreira de medicina, certo? Ela foi aprovada no vestibular de medicina. Mas ela fez: eu me sinto uma pessoa muito mais, um ser humano muito mais preparado para viver o mundo universitário, com a consciência crítica de mundo que eu ganhei nas suas aulas. Então, assim, para mim, veja, que não era uma pessoa de uma área, vamos assim dizer, afim, né, à medicina, à área de saúde. Mas você escutar isso, é um depoimento tão bacana, tão legal, isso me deixou tão para cima, isso me fez querer crescer e fazer ainda mais esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, assim, eu queria trazer essas experiências que hoje, essa semana que eu vivi, para mostrar o quanto esse papel da gente ele é relevante, o quanto a gente tem esse papel tão decisivo assim na sociedade. Eu acredito demais no que eu faço, acredito mesmo, de verdade.
Gente, enfim, se alguém quiser falar mais alguma coisa, complementar, vocês fiquem à vontade. Eu queria, enfim, vocês podem realmente ficar à vontade para falar. Eu queria agradecer demais, assim, eu me sinto um super privilegiado de poder fazer esse tipo de trabalho agora, porque aprendo muito, eu acabo me sentindo assim, mais, aprendo demais com todas as pessoas com quem a gente vem conversando ao longo desse tempo. Hoje não foi diferente, aprendi um monte. Acho que a Cris é a única que, infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, espero que a gente se conheça em breve. Queria muito continuar essa conversa e esses trabalhos, que a gente possa desenvolver coisas juntos, trabalhos juntos, enfim, que não pare aqui, né? Essa conversa que foi tão rica, eu acho que certamente as pessoas que assistirem também vão ganhar muito com as experiências profissionais de cada um de vocês que puderam compartilhar hoje aqui com a gente. Então, eu agradeço demais. E e falar isso, né, que essa questão da educação, da divulgação, que foram temas que a gente acabou trazendo aqui, né, fazem parte muito de uma militância de cada um, né, porque não é dado isso, né, não está ali oferecido para a gente, olha, você vai tudo na sua mão, né, ninguém faz história e, sobretudo, educação básica porque acha que vai ficar rico, né? E tem que ter uma paixão aí, porque senão ninguém faria, né? Porque se for para ficar rico, a gente vai fazer outras coisas. Esse depoimento da aluna do Sérgio, eu fico pensando o quanto é importante realmente, né? Que é a questão lá inicial, né? Dessa consciência histórica, dessa percepção de estar no mundo como um indivíduo histórico, né? Que tem um passado que não está descolado da realidade, né? Como muitas vezes algumas pessoas pensam. Então é isso, queria agradecer muito pela disponibilidade de vocês, generosidade de compartilhar essas experiências, e que a gente fique em contato e possa fazer outras coisas juntos. Vou pedir só para vocês ficarem um pouquinho que eu vou desligar a gravação.